A nossa convidada de hoje é a psicóloga Artenira Silva. Eu sempre, quando falo sobre comportamento aqui no programa, gosto de tê-la para que a gente possa debater sobre vários assuntos. E o assunto de hoje é o tal do jogo da baleia azul. Ele vem preocupando muitos pais e, na minha opinião, foi um jogo criado porque não tem o que fazer, viu, gente? Doutora Artenira, vamos logo ao ponto. O que tem levado esses jogos a influenciar os jovens? Olha, o interessante é que, primeiro, tu estás chamando a atenção para quem criou o jogo. Eu acho que ele tinha um objetivo, né? Quem criou o jogo tem a necessidade de poder, a necessidade de controle, o prazer de ver que ele pode manipular e influenciar o comportamento de pessoas num momento de desenvolvimento mais vulnerável, que é, por exemplo, na adolescência. Então, ele é um jogo com uma intenção. E você observa que ele tem etapas, e essas etapas são efetivamente preparatórias para situações cada vez mais graves. Agora, por que um adolescente se sente atraído por este tipo de jogo? Na verdade, a adolescência é que período da vida? É o período em que você quer experimentar, que você quer se aventurar, que você quer se diferenciar do adulto, que você quer desafiar o mundo, você acha que o jovem é eterno, você não envelhece, você não fica doente, é o período da vida mais saudável, efetivamente, então eles estão mais prontos para essa questão de estarem se aventurando. Aliado a isso, esse adolescente teve uma infância meio que abandonada, órfãos de pais vivos. Se é de uma classe socioeconômica menos favorecida, foi criado por vizinhos, por irmãos mais velhos, os pais trabalhando o tempo todo. Se é de uma classe econômica mais favorecida, os pais também trabalham muito, chega no final do dia, eles vão prover bens materiais, então o melhor celular, o não sei das quantas, o iPad não sei do que, e aí o menino fica ali, brincando isoladamente, com o mundo à sua frente, sem que ninguém consiga dar valor para o que efetivamente está acontecendo. Agora, doutora, como é que os pais podem evitar que os filhos tenham acesso a esses jogos que de educativos não tem nada? O que é mais importante é que, antes de tentar evitar que eles tenham acesso, é você saber a que o seu filho está tendo acesso. Então, tanto no celular, né, quais são os grupos de WhatsApp que ele tem? Né? O que se conversa nesses grupos de WhatsApp? Os pais sabem que existem jogos nacionais onde as crianças entre 8, 9, 10 anos, conhecem outras crianças, supostamente outras crianças de outros estados, e montam ambientes virtuais para jogar no seu celular? E se dentre aqueles coleguinhas tiver um adulto ou um pedófilo, o pai está atento para isso? Que tipo de jogo ele usa na internet? Que tipo de site ele acessa? Que tipo de música ele ouve? Então, a internet é um aparelho fácil de manuseio, mas, como tudo, né, para a criança e para o adolescente, eu preciso crivar, eu preciso avaliar e fazer com a minha filha uma reflexão em relação a o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode. E, em alguns momentos, efetivamente, discordar das escolhas. Porque eu brinco com ela de dizer assim, olha, mãe não é amiga. Mãe é mãe, e mãe tem o dever de educar. Amigo é cúmplice, amigo concorda com tudo, mas a mãe tem o dever de selecionar. Agora, por que os jovens são tão espertos para algumas coisas e bobinhos para outras? Tu podes me dar um exemplo? Né? O que tu consideraria que eles poderiam estar sendo bobinhos para algumas coisas? Eu digo nessa questão principalmente desse jogo da baleia azul, porque como ele não cumpre aquilo que a mãe fala em casa, mas vai cumprir uma tarefa de uma pessoa que ele sequer conhece. Olha que interessante, porque quando a mãe pede para ele fazer alguma coisa, que é vai arrumar seu quarto, né, vai estudar, né, vai lavar a louça, é algo chato. E ela está dando uma ordem e ele não tem nenhum retorno em relação a isso. Mas quando ele vai para um jogo desse, ele é seduzido. Você é corajoso, você vai acordar 4 horas da manhã, você cumpriu uma etapa, parabéns, você é o cara, você é a menina, você é demais, você é diferente dos outros. Então, aqui eu tenho todo um jogo de sedução para eu te influencio para que tu faças o que eu quero de uma forma manipulada. E em casa eu não tenho esse retorno. Então, em casa, né, quando ele diz não faço, não arrumo quarto, não faço, não lavo a louça, eu acho que aí precisa de um pouco mais de pulso. Deve ele ter esta opção de dizer não? Né?
Acredito que não deva ter essa opção. Eu acho que quando o pai ou mãe definem uma tarefa para uma criança ou para um adolescente, ela deve ser feita. E essas tarefas não podem ser questionadas, né? Isso tem que ser muito conversado o tempo inteiro. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho a possibilidade de não trabalhar para não colocar dinheiro em casa e fazer o supermercado de vocês. Então, em nenhuma hipótese, vocês vão ter o direito de não arrumar o quarto de vocês. Ou domingo, porque os meus são mais velhos, é o dia da mamãe. Então, domingo, eu quero meu café na cama. Domingo, vocês resolvem aí o almoço e quando estiver pronto, vocês me chamam, porque é o dia que eu vou ler minha revista, eu vou ler meu livro. Então, hoje é o meu dia, né? E aí os pais não se habituam a fazer essas cobranças efetivamente. Eles ficam muito infantilizados, muito dependentes de tudo. Agora, será que os pais se sentem culpados de deixarem os filhos, às vezes porque trabalham muito, deixam os filhos em casa ou com uma babá, e se sentem culpados e aí deixam os filhos agirem ou ficarem no computador e na televisão do jeito que quiserem? Eu acredito que isso seja um fator bem preponderante, sim, né? Eu acho que o fato da gente trabalhar muito e ficar ausente gera esse sentimento de culpa e uma necessidade de compensação. Então, eu compro mais coisas, ou eu sou mais permissiva, eu sou mais tolerante, eu não sou mais dura com o não. No entanto, a gente devia aproveitar esse nosso sentimento de culpa para lembrar que eu não preciso trabalhar meu período, eu posso trabalhar período integral, mas a qualidade de tempo que eu tenho que ter com os meus filhos diariamente precisa ser cultivada. Então, são aquelas 2 horas no final do dia, não, olha, nós vamos jantar, cada um deixa o seu celular no seu quarto, porque eu quero que vocês conversem comigo. Né? Não, olha, agora a mamãe quer assistir o jornal e aí eu quero vocês comigo aqui na cama porque eu quero saber como é que foi o dia. Então, de compensar, mas compensar com atenção, compensar com afeto, compensar com presença e não compensar materialmente ou compensar afrouxando as regras, né? Não tendo as regras, porque senão a gente não consegue rever isso depois e isso vai ficando gradativamente mais complexo. Por que os jovens hoje estão mais influenciáveis? Olha, é interessante ver que, na infância, né, quem são os ídolos da criança? Os pais, os tios, as pessoas que estão mais próximas. Quando eles começam a adultecer, entrar na adolescência, eles se distanciam dessas figuras mais próximas, parentais, e eles começam a buscar novos espelhos fora do ambiente doméstico. Então, aí você tem o professor com mais destaque, você tem um cantor com mais destaque, e aí você tem, por exemplo, se você tem um cantor que vai cultivar determinados valores, como a depressão, a autoflagelação ou qualquer outro tipo de comportamento, e o seu filho é atraído por ele, naturalmente ele vai começar a repetir comportamentos, né? Ele vai repetir roupas, ele vai repetir a forma de falar, os valores que essas pessoas têm. Então, a adolescência já é um espaço de tempo, um momento de desenvolvimento natural para que esse sujeito se atraia por ídolos, para que ele busque espelhamentos para o comportamento dele. Então, ele está aberto a ser sugestionável, porque ele está naquele momento de construir quem sou eu. E quem sou eu tem que ser diferente do que minha mãe é, tem que ser diferente do que o meu pai é, tem que ser diferente do que eu conheço. Eu quero ser único. Neste momento de eu quero ser único é que mora o perigo, porque aí se eu tiver, né, eu não tiver uma afetividade com este adolescente que sustente a minha inserção ou como eu vou influenciá-lo, eu vou estar sujeita a que ele seja influenciado pelo traficante, ele vai ser influenciado pelo jogo baleia azul, ele vai ser influenciado pelo bulinador da internet, ele vai praticar cyberbullying, ele vai praticar homofobia, ele vai ser seduzido por grupos radicais. Agora, você falou em bullying, é uma coisa que está presente hoje, a gente vê nas redes sociais que tem muitos jovens que praticam realmente o bullying, cyberbullying. Eles criticam a pessoa porque é negra, porque é gorda, porque é pobre. Será que também por trás disso tudo não existe, ou também ele seja uma pessoa frágil, ou seja, uma pessoa que precisa de um tratamento e os pais não olham? Olha, tudo que a gente observa é que quando o comportamento é radical, né, eu tenho absoluta dificuldade de lidar com uma determinada categoria. É a minha religião, o resto não serve. Né? Ou é a minha forma de ser, eu sou heterossexual, então o homossexual não serve. Quando eu sou absolutamente
exclusivista, tem que ser do meu jeito, e o que não é do meu jeito não serve, eu tenho, obviamente, escondido por trás deste comportamento uma autoestima rebaixada, uma situação de insegurança. Então, tudo que é muito radical e exagerado, quando eu odeio alguma coisa, em psicologia a gente diz, olha, há fumaça e há fogo. O amor, por exemplo, né? Quando a gente diz que fulano não ama mais ciclano, né? Como é que eu sei que você deixou de amar alguém? Quando você foi indiferente a essa pessoa, quando você conseguir estar aqui com ela, batendo papo com ela e não ficar transtornado. Mas se você chega para mim e diz que não ama mais e que odeia e fala mal e desqualifica e você fica impulsionado com a presença da pessoa, a gente está só com o reverso da mesma moeda, né? A gente passou de uma paixão obsessiva para um ódio obsessivo. Então, o que é extremo no comportamento humano sempre chama atenção. Então, o cyberbullying vem se intensificando, sim, porque você acha que você está ali protegido por um aparelho, mas a gente tem que lembrar que é crime, a gente tem que lembrar que em São Luís do Maranhão nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos e que, independentemente de você apagar o comentário da internet, ele tem como ser localizado. E você vai ter você tem como ser responsabilizado, porque aí a prova é, inclusive, material, está ali escrito, né? E excluir as pessoas, exprimir preconceito, né? Injuriar as pessoas, caluniar as pessoas é crime. E você observa que esse mundo da internet é um mundo que tem muito fascínio positivo, mas tem muito fascínio negativo. E a gente vai lembrar do Freud, quando ele diz, olha, a psicologia das massas. Você, individualmente, sozinho, na frente de um grupo, tem um comportamento X. Mas se você estiver escondido pelo computador, ou se você estiver protegido por um grupo, você pode ter um comportamento muito mais agressivo, muito mais violento e muito mais ousado. E observem que, quando você citou o Baleia Azul, é um grupo privado onde eles dividem essas experiências. Então, eu tenho um reforçando o outro, eu tenho um incentivando o outro nesta situação. E tanto que, na Rússia, foram vários suicídios simultâneos de meninas entre 15 e 16 anos. Agora, como é que os pais podem identificar que os filhos estão passando por algum problema? A alternação de humor, né? Eu acho que é o primeiro grande sinalizador. Alguém que é muito mais introvertido e ele, de repente, fica mais sociável e extrovertido. Alguém que é mais contido e, de repente, fica exageradamente mais falante. Ou quando ele está se isolando, ele tende a não atender mais os amigos, ele está ficando mais passivo, mais lento, menos responsivo, ele começa a trocar a noite pelo dia, ele quer dormir durante o dia para não ver o que está acontecendo, e aí ele quer ficar acordado, vendo filme de terror até altas horas da madrugada, porque na madrugada nada acontece. Então, quando ele vai perdendo a motivação pelas relações humanas, relacionais e interrelacionais, é um sinal importante que a gente precisa parar para conversar. E um outro sinalizador que o adolescente frequentemente apresenta é algum sinal de estar se machucando, né? Ou eu estou me cortando, ou eu pego um lápis muito apontado e eu começo a me furar, ou eu começo a me negligenciar 2 dias sem tomar banho. Tá? Ele começa a se deixar de lado, os cuidados básicos vão ficando negligenciados e ele está te dizendo o tempo inteiro, olha, eu não estou prestando atenção em mim, olha, tem algo que não está legal comigo. E não é legal a gente achar que ele está tentando chamar a atenção de uma forma negativa, porque às vezes ele vai sinalizando sem se dar conta, efetivamente, que ele está emitindo esses sinais. Então, todos os pais que são mais próximos e mais dialógicos percebem com mais facilidade. E é muito importante que se perceba logo, porque, às vezes, a intervenção do pai ou da mãe já resolve, mas se aquilo persistir e se eu tenho notas de escola caindo e um isolamento crescente, está na hora da gente fazer uma avaliação profissional. Doutora Artenira, eu estava passeando pelas redes sociais, principalmente vendo os comentários de quem falava sobre esse jogo Baleia Azul. E as pessoas diziam, isso é besteira, coisa de não tem o que fazer, é gente que não tem Deus no coração, isso é coisa do capeta. E aí alguns falavam, não, para alguém estar participando de um jogo como esse, algum problema ele tem. Então, será que as pessoas que procuram esses tipos de jogos realmente são pessoas que estão com algum problema e precisam de uma orientação? Olha, no mínimo, ela se sentiu atraída pelo poder do risco,
né? Então, tem algo ali que já suscitou a atração, né? Eu estou me autodesafiando, eu estou me colocando numa posição de aventura e de risco. Isso pode estar dentro da normalidade ou não. Mas o que a gente observa com adolescentes que já participaram de jogos desse tipo? Que eles já entraram com uma fragilidade a nível de segurança e de autoestima e já vinham apresentando sintomas de embotamento afetivo, de isolamento, né? Então, eu jamais diria que é algo de quem não tem o que fazer. Eu diria o contrário, é algo de quem está sinalizando que precisa de ajuda para não se fixar neste tipo de situação. E aí, independentemente do que a gente considere que possa ser a causa, é alguém em sofrimento, né? Alguém que está bem, que está feliz, que tem amigos, que tem um namorado, que está tirando notas altas, que tem uma família dialógica, não vai se sentir naturalmente atraído por esse tipo de jogo. E o que a senhora diria para os pais que estão ouvindo o nosso programa e que querem, assim, o que eu posso fazer para ajudar meu filho a não entrar numa situação como essa? Eu vou cultivar a minha relação com ele, independentemente da família que ele tenha. Porque eu posso ter uma família monoparental, eu posso ter uma família tradicional, eu posso ter uma família que é a avó que cuida de 3 netos, mas família é o ambiente onde eu me sinto protegido. É o ambiente que me defende a qualquer custo. É o ambiente em que eu quero chegar porque eu quero partilhar. É o ambiente que respeita a dignidade da pessoa humana, de cada um dos seus membros. Então, se eu cultivo o afeto, se eu cultivo o diálogo, se eu cultivo a presença, se eu demonstro que eu tenho atenção e que eu tenho interesse pela vida do meu filho, eu já estou fazendo o que há de melhor em termos de prevenção em relação a ele se sentir atraído por esse tipo de jogo. Olha, eu tenho absoluta certeza que você que está acompanhando o nosso programa tem muito que aprender com esse bate-papo. Doutora Artenira, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Jaciene Dias Entrevista. Eu te agradeço muito, né? E eu gosto sempre de estar aqui com você e com seus telespectadores, porque o papo é sempre muito agradável e os temas são muito desafiantes. Espero que a gente tenha colocado algumas minhocas para pensar. Ok, obrigada. Até mais.